Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Mas antes de eu começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho. Também deixe seu like e seu comentário aqui embaixo. Conheça também o meu curso Criando Bolsas em Macramê do Zero, onde eu te mostro na prática como funciona o processo de produção de uma bolsa totalmente autoral. O link com as informações está aqui na descrição do vídeo. Então vamos começar? Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. Para a criação desse design, eu optei por uma modelagem mais simples e que pudesse ser feita de forma plana por cima de uma mesa sem precisar da ajuda de um manequim. Este é um projeto que pode ser feito em dois formatos diferentes, no formato de blusa, com as franjas mais curtas, ou no formato de vestido, com as franjas com o comprimento desejado, ou na altura dos joelhos, ou até os pés. E essa peça será construída com 3 sequências de nós quadrados intercalados. E um espaçamento entre essas sequências que pode variar de acordo com as suas medidas. No meu caso, eu vou fazer uma sequência com espaçamento de 10 centímetros entre as tramas, pois eu vou criar uma peça com um tamanho relativo ao tamanho P, ou 34-36. Se no seu caso você for criar um projeto em tamanhos maiores, e principalmente se você tiver mais medida de busto, eu aconselho que esse distanciamento entre as tramas, principalmente as duas primeiras, seja feito maior. No meu caso, 10 centímetros é suficiente para que a segunda trama de nós quadrados fique logo abaixo do meu busto, então adapte a sua medida. Então, neste projeto nós faremos as alças com um trançado, com uma trama de trança simples de 3 pontas, só que utilizaremos os fios dobrados. Nós vamos utilizar 6 fios e dividi-los em 3 partes para criar uma trança simples de 3 pontas. Criaremos 3 sequências de tramas de nós quadrados intercalados, cada parte contendo 4 fileiras de nós. Então, em cada uma dessas partes nós criaremos uma trama de nós quadrados. E entre cada sequência nós deixaremos uma distância. No meu caso, no meu projeto, eu vou deixar a distância de 10 centímetros, mas você deve adaptar de acordo com as suas medidas, sendo que a segunda trama deve ficar logo abaixo do busto. E vamos finalizar com as franjas, que completam o comprimento total da sua peça de acordo com a medida que você deseja. Para calcular a quantidade de fios, eu utilizei as amostras do material que eu vou utilizar para tecer o projeto. Eu cortei 4 fios de 50 centímetros para fazer as amostras. Comecei utilizando 3 fios dessas amostras para poder criar a trança que formará a trama das alças, para saber se os 50 centímetros eram suficientes para tecer 35 centímetros de trançado, o tamanho que eu quero para as alças. Esse tamanho estipulado para o tamanho da alça deve ser feito de acordo com a sua medida. Lembrando que dependendo do tipo de material que você utilizar, é melhor que você faça as alças mais curtas, pois com o peso da trama elas podem esticar e aumentar o tamanho. Foi o que aconteceu no meu projeto, porque eu utilizei fios muito elásticos, então eu deveria ter feito o trançado um pouco menor. Feita essa primeira amostra, eu estipulei que 50 centímetros de fio seria suficiente para tecer os 35 centímetros de trama de alça. Desfiz o trançado e utilizei os mesmos fios, incluindo mais um, para criar essa amostra de nós quadrados intercalados, criando 4 fileiras de nós, como indicado no vídeo, referente à mesma trama que criaremos no projeto. É a partir dessa amostra que saberemos quanto cada etapa dessa trama gastará de fio para podermos fazer o cálculo exato da quantidade de material. Com uma canetinha ou um pincel que sobressaia na cor do material, marque o fim da trama do nó central, como indicado no vídeo. Marque as 4 pontas que formam esse nó. Agora, desfaça a amostra e encontre os fios que estão com a marcação.
Com os fios marcados, você deve medir o distanciamento entre um ponto e outro, como indicado no vídeo. Essa é a medida do gasto do fio para criar a sequência de 4 nós quadrados intercalados, das 4 fileiras que nós vamos utilizar na trama do projeto. Na minha amostra, o gasto foi de 16 centímetros em um fio e de cerca de 15 centímetros em outro. Então, eu decidi arredondar para frente e vou utilizar a medida de 20 centímetros de gasto para cada uma das tramas de 4 fileiras de nós quadrados intercalados. Então, para cada sequência de 4 fileiras de nós quadrados intercalados, nós vamos precisar de 20 centímetros de fio, sabendo que essa medida já é com os fios dobrados. Então, para tecer cada uma dessas partes que serão compostas por 4 fileiras de nós quadrados intercalados, nós vamos precisar de 20 centímetros de fio. Ou seja, se nós vamos fazer 3 sequências, no total nós vamos precisar de 60 centímetros de fio só para tecer essas sequências de nós quadrados. Se você quiser criar mais sequências dessa no seu projeto, para ir criando mais trama fechada antes de criar as franjas soltas, é só você ir acrescentando mais 20 centímetros em cada nova parte que você quiser colocar. Ou seja, se você quiser continuar criando mais sequências de nós quadrados, ao invés de 3, criar 4 ou 5, você deve acrescentar sempre mais 20 centímetros ou a medida que der na sua amostra para cada uma dessas partes. Agora, para além dos 60 centímetros que a gente vai precisar para fazer as 3 partes de nós quadrados, nós vamos ter o distanciamento entre essas partes, que vai criar tipo uma franja só com o fio. E eu preciso também incluir essa medida na medida final do corte do fio. No meu projeto, eu vou criar um distanciamento de 10 centímetros entre as tramas de nós quadrados. Como aqui os fios nós vamos utilizar eles dobrados, então eu tenho que contabilizar 20 centímetros para cada parte dessa, para criar 2 partes de 10 centímetros, que é o distanciamento que eu quero. Se você for utilizar um distanciamento maior, no seu caso, você faça o cálculo de acordo com a sua medida. Por exemplo, se você for criar um distanciamento de 15 centímetros, então você tem que acrescentar 30 centímetros para cada espaçamento desse entre as sequências de nós. E para a parte de baixo, como eu não vou acrescentar mais nenhuma sequência de nós quadrados, eu tenho que colocar a medida que eu quero de comprimento da franja total, da franja de baixo. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar mais 90 centímetros para que o comprimento fique até os pés. Então, nós vamos somar os 20 centímetros de cada uma das partes entre as sequências de nós, mais os 90 da franja total. Então, repassando, no meu projeto serão 20 centímetros de fio para cada espaço entre as sequências de nós quadrados. Então, no meu caso, eu vou fazer 2 espaçamentos entre as sequências, eu vou gastar 40 centímetros só nessas partes, mais os 90 centímetros da franja de baixo. Então, aqui os 40 mais 90 dá 130 centímetros, e além desses 130 centímetros aqui, que é referente só a esses espaços que a gente vai deixar entre uma trama e outra, a gente tem que acrescentar mais os 20 centímetros que vão ser necessários para produzir as tramas de nós quadrados. Então, eu tenho que somar mais 60 centímetros a essa medida de 130 centímetros. Porque serão 3 tramas de nós quadrados e para cada uma delas eu preciso de 20 centímetros de fio. Por isso, 60 centímetros. Se você for fazer mais tramas, você tem que acrescentar a quantidade necessária para o seu projeto. Só que esses 90 centímetros aqui da franja, ele também precisa ser dobrado, porque a gente precisa de 2 pontas de 90 centímetros para criar a franja, porque o fio vai estar dobrado. Então, eu tenho que fazer esse cálculo também com a medida dobrada. Ao invés de 90, tem que ser 1,80. Então, para cada parte dessa de nós quadrados, os 20 centímetros já conta com o fio dobrado. Então, para criar as 3 sequências, vão ser 20, 40, 60 centímetros que a gente vai precisar de fio. E depois mais 20 centímetros para cada parte do espaçamento entre as sequências de nós quadrados, então vão ser 2 no meu caso, então serão 40 centímetros. E aí, somando essas duas medidas, a gente tem 1 metro de fio só para fazer essa primeira parte do projeto. E para completar a medida, eu preciso acrescentar o comprimento das franjas que vão embaixo, que eu estipulei que serão 90 centímetros,
Daí eu vou arredondar para 1 metro. Então essa medida tem que ser dobrada, porque são 2 pontas, o fio vai estar dobrado. Então eu vou acrescentar mais 200 centímetros a essa medida, ou seja, mais 2 metros. Então, para tecer toda a trama e produzir o top, nós vamos precisar de fios de 3 metros de comprimento no total, ou 300 centímetros. Então, todos os fios que forem utilizados para tecer a trama vão ser cortados com 3 metros. Se você quiser aumentar a quantidade de tramas e criando uma trama com mais divisórias de tramas de nós quadrados, aí você tem que ir acrescentando mais essas medidas aqui. Então, são esses 3 metros. Se você quiser fazer mais um, você tem que acrescentar mais 20 centímetros aqui nesses 3. A cada nova sequência dessa de 4 nós. E mais o espaçamento aqui de 20 centímetros também, tá? Então, a conta tem que ser diferente, você tem que ir acrescentando por partes. Nos fios que vão ser utilizados também para tecer as alças, nós vamos acrescentar os 50 centímetros, que a gente fez o cálculo lá no início, para produzir 35 centímetros de alça trançada. Para cada uma das alças, a gente vai usar os fios dobrados, então a gente vai usar 2 fios ao invés de 1. E aí, nesses fios, a gente vai acrescentar os 50 centímetros, além dos 3 metros, para ter quantidade de fio suficiente para tecer a alça e depois a trama. Então, os fios da alça, eles vão ser cortados com 350 centímetros, 3,50 m, e nós vamos utilizar 6 fios em cada uma das alças, que serão divididos em 3 partes, e cada uma das partes vai formar uma perna da trança de 3 pontas. E nós vamos cortar essa quantidade 2 vezes, porque a gente vai fazer 2 alças. Então, para cada alça, a gente precisa de 6 fios de 3,50 m, que depois vão ser usados também para tecer a trama do top. Como é um projeto sob medida, eu não tenho a quantidade exata de material que eu vou utilizar, então eu vou cortando à medida em que for necessário. Primeiro eu vou cortar os fios para fazer as alças, vou começar por elas e depois eu vou cortando os fios de 3 metros à medida em que for precisando para poder produzir a trama na quantidade e na medida que eu preciso. Nesse projeto eu utilizei o fio de malha residual. Ele é uma malha feita com tecido muito parecido com o tecido usado na área fitness. Ele tem bastante elasticidade e dentro do mesmo fio eu tenho 2 tipos de espessura e de acabamento. O fio é um pouco mais grosso e ele torce, ele enrola criando esse tubinho, e o outro é uma tira mais aberta e mais fina, que cria o nó com diferentes dimensões para cada tipo. Para esse projeto, eu indico que você utilize um fio premium de malha, porque eles são mais leves e eles possuem um padrão de espessura. Esse que eu mostro no vídeo é o fio de malha premium da Fischer de 25 mm. Bom, então nós vamos começar a produção do projeto pela trama das alças. Nós vamos utilizar os 6 fios de 3,50 m para fazer a primeira alça. Dobre o primeiro fio de 350 cm ao meio e prenda sobre a mesa de trabalho na vertical, como indicado. Repita o processo e inclua mais um fio de 350 cm dobrado ao meio, junto ao colocado anteriormente. Como eu expliquei antes, nós usaremos 2 fios para cada ponta da trança. Repita o processo, acrescentando mais 2 fios dobrados ao meio, marcando pelo centro, na posição vertical, ao lado dos fios já posicionados. E depois mais 2 fios, completando as 6 pontas que formarão a trama da alça. A partir dos alfinetes, teça a primeira metade do comprimento total que você deseja para sua alça. Então, nós vamos criar uma alça com 35 centímetros. Eu vou tecer a primeira parte do trançado com 18 centímetros de trama. Fazendo dessa forma, nós utilizaremos por igual a metragem das pontas dos fios, deixando a alça centralizada nessa metragem e sobrando pontas iguais para tecermos a trama do top. Faça uma trança simples de 3 pontas a
partir dos alfinetes, ajustando bem, até completar a primeira metade da medida. Com a primeira metade da medida da sua alça finalizada, faça uma amarração para finalizar a sequência de trançado. Escolha uma das duas pontas para criar um nó, passando o fio em volta da trama e a ponta voltando por dentro da laçada e ajustando. Agora vire a trama para dar sequência à produção da segunda metade da alça e completar a medida total desejada. Continue criando o trançado até completar a medida estipulada para o seu projeto. Neste projeto, eu criei uma alça com 35 centímetros de comprimento total, mas que poderia ter sido feita menor, pois o fio era muito elástico e ela acabou esticando demais. Com a primeira alça finalizada no comprimento desejado, repita o processo e crie a segunda alça com os outros 6 fios de 3,50 metros. Agora, criaremos os nós quadrados individuais que formarão a trama. Dobre um fio de 3 metros ao meio e posicione sobre a mesa de trabalho. Repita o processo com o segundo fio de 3 metros dobrado ao meio, posicionando paralelo ao primeiro. Agora, teça um nó quadrado com esses fios, como indicado no vídeo. Teça cerca de 10 a 12 nós para dar início à produção da trama da peça. Posicione as alças em paralelo, deixando um espaço entre elas, onde nós posicionaremos os nós quadrados individuais para começar a criar a trama do top. Na alça em que estiver posicionada mais à esquerda, você deve criar um nó quadrado, utilizando as 4 pontas mais à direita e deixando 2 pontas sobrando para a esquerda, para a parte de fora. Teça o nó quadrado como indicado no vídeo. Repita o processo com a outra ponta da outra alça, agora invertendo, criando o nó para a parte de dentro, mais à esquerda, e deixando os 2 fios, as 2 pontas, para a parte de fora, mais à direita.
Agora, posicione as alças com um espaçamento maior para que você possa posicionar os nós quadrados individuais entre essas duas alças. Neste projeto, eu vou criar um decote com cerca de 20 centímetros de largura. Então, eu vou começar a posicionar os nós entre as alças até completar essa medida. Foram posicionados 12 nós quadrados entre as alças para completar a medida de 20 centímetros de largura do decote. Na sequência, crie uma fileira de nós quadrados intercalados, prendendo todos os nós. Separe as pontas das alças que ainda não pertencem a nenhum nó e também as duas pontas dos nós das extremidades, que não serão utilizados para tecer os nós intercalados. Teça a fileira de nós intercalados, utilizando duas pontas de cada nó já feito anteriormente, para criar um novo nó entre eles. Repita o processo até completar toda a sequência. É importante que essa primeira sequência de nós fique bem ajustada, pois ela será a base de sustentação do decote. Agora, para completar a sequência, nós vamos utilizar os fios que foram deixados da alça, as duas pontas de cada uma das extremidades, para criar um nó quadrado, incluindo mais um fio de 3 metros em cada uma das pontas. Um fio dobrado ao meio, que deve ser posicionado paralelo às pontas da alça. Posicione o fio dobrado ao meio junto às pontas da alça e teça um nó quadrado com eles. Agora, crie um nó quadrado intercalado aos dois nós da alça, completando a sequência.
Repita o processo do outro lado. Essa primeira parte da sequência do decote, no meu projeto ficou com 24 centímetros de largura total. A partir daqui, nós vamos começar a incluir novos fios nas extremidades, agora para criar a parte lateral da peça, da cava abaixo do braço. Acrescente um fio de 3 metros dobrados ao meio em cada uma das extremidades do projeto como indicado. Agora, teça um nó quadrado utilizando as duas pontas do último nó feito anteriormente, junto às pontas do fio acrescentado. Repita o processo do outro lado. Para criar a próxima sequência, temos que incluir mais 2 fios de 3 metros, um em cada extremidade. Precisei incluir um fio de acabamento diferente para completar a quantidade necessária, mas você pode continuar com o mesmo material para fazer toda a peça. Neste projeto eu quis reaproveitar materiais que eu tinha, que sobraram de outros projetos, e por isso eu tive que fazer essa mistura para completar a quantidade necessária. Acrescente mais 2 fios de 3 metros dobrado ao meio em cada uma das extremidades e crie um novo nó quadrado. Agora complete a trama central de nós quadrados intercalados, criando a terceira fileira de nós. Acrescente mais 3 fios dobrados ao meio de cada um dos lados, criando mais 3 nós quadrados em diagonal como indicado. Verifique se as duas extremidades estão com a mesma medida. Nessa altura nós temos 6 nós já feitos de cada um dos lados e é preciso que essas medidas sejam próximas ou iguais, para que a peça fique com tamanhos iguais e proporcional. Neste projeto, eu tinha estipulado no início que as tramas de nós quadrados teriam 4 fileiras, mas para a primeira trama eu optei por criar mais uma fileira, ao invés de 4, fazer 5 fileiras, para que ela ficasse mais estruturada, já que é a primeira trama do top. Então, nós vamos completar a sequência criando mais 2 fileiras de nós quadrados para finalizar a primeira sequência.
Finalizada a primeira trama principal de 5 fileiras de nós quadrados, agora nós vamos completar a trama das cavas laterais. Para a parte da frente do meu projeto, eu vou criar uma cava com 10 centímetros. Então, eu vou incluir mais fios nas extremidades, criando mais nós na diagonal, até completar os 10 centímetros. Essa medida de cava ela pode variar para mais de acordo com o tamanho que você vai fazer o seu projeto e a quantidade de busto que você tenha. O ideal é que você faça uma primeira parte e depois experimente a peça para que você veja se a quantidade de nós é suficiente ou se vai precisar acrescentar mais. No meu projeto foram produzidos 9 nós em cada um dos lados para completar a medida de 10 centímetros. Como disse anteriormente, o ideal é que você experimente a peça sobre o corpo para ver se a quantidade de nós é suficiente à sua medida, se é preciso acrescentar mais nós nas laterais para criar uma cava ainda maior. Com as medidas já conferidas, agora complete a sequência de nós quadrados das laterais em diagonal, seguindo mais ou menos o mesmo padrão de largura da primeira trama de 5 nós. Teça novos nós quadrados seguindo a trama na diagonal, utilizando sempre 2 pontas de cada nó para criar um novo, criando nós intercalados. Teça a sequência até a altura do último nó da extremidade. Continue criando a sequência de nós quadrados na diagonal até completar uma largura proporcional à da largura da trama do decote. No meu projeto, as tramas tanto da lateral como do decote ficaram com cerca de 3,5 centímetros de altura. Agora você deve repetir esse processo, criando a mesma quantidade de trama do outro lado da extremidade. Temos a parte da frente do top concluída, agora vamos para a produção da parte das costas. Para a parte das costas, eu optei por criar um decote um pouco mais curto, com apenas 10 nós quadrados individuais, que nesta etapa já foram unidos e já foi criada uma trama inicial, seguindo a mesma ideia de produção da parte da frente, mas com 2 nós a menos, criando uma trama um pouco mais estreita, e que agora, já com essa trama pronta, nós iremos incluir e fixar as alças, e dar sequência à produção das laterais. Para fazer isso, você deve soltar a trama da parte da frente, que já está pronta, e ir virando a trama para posicionar as alças em paralelo, tendo atenção para que elas não fiquem torcidas, para que a gente possa incluir a trama central já produzida, agora para criar a parte de trás das costas. Repita exatamente o mesmo processo feito na primeira parte, criando o nó quadrado a partir de 4 pontas da alça, deixando 2 pontas para as extremidades em cada uma das alças, para depois unir a trama que já está feita e completar a sequência.
Siga exatamente os mesmos passos feitos na primeira parte, incluindo os fios nas laterais para completar a quantidade para criar os nós quadrados e depois para criar também a parte lateral da cava, exatamente como foi feito na primeira etapa do projeto. No meu projeto eu não consegui manter a mesma quantidade de fios da cor escura na parte das costas porque já não havia material. Mudou um pouco o padrão, mas não a forma de produção. Ela segue a mesma, feita na primeira etapa. Como a parte do decote das costas é um pouco menor, tem 2 nós a menos, então nós precisamos criar a cava um pouco maior. Então, nesse caso, para as costas eu vou criar uma cava com 11 centímetros, 1 centímetro a mais do que a cava da frente. Então, ao invés de criar uma sequência de 9 nós, eu vou criar uma sequência com 10 nós, um a mais do que a parte da frente. Complete a trama das costas, criando a mesma quantidade de sequências de nós criadas na primeira parte. Antes de fechar a circunferência da peça nas laterais, experimente novamente sobre o corpo para ver se as medidas estão exatas ou se é preciso ainda acrescentar algum fio para aumentar as medidas ou até mesmo ajustar diminuindo a quantidade de material. Se estiver tudo ok, você pode seguir completando a sequência da trama na lateral, seguindo o padrão da trama de nós quadrados intercalados. Posicione a trama sobre a mesa com as partes laterais viradas para cima para que a gente possa completar as tramas e fechar a circunferência da peça. Você deve unir as duas partes e completar a sequência de nós quadrados da trama. Faça um nó quadrado unindo as duas partes utilizando as pontas dos nós das extremidades da trama, como indicado. Agora, complete a trama de nós quadrados intercalados, seguindo o padrão da trama na diagonal, até que a parte central, onde você criou o primeiro nó para fechar a circunferência, tenha 5 fileiras de nós quadrados, assim como a trama inicial do decote.
Então você deve finalizar a trama com 5 fileiras de nós quadrados intercalados, assim como feito no decote. Agora é só repetir o processo do outro lado e completar a sequência. Com as partes laterais finalizadas e a circunferência completa, nós vamos para a produção da segunda trama de nós quadrados intercalados. Serão mais 4 fileiras de nós quadrados intercalados, que deve ser posicionada logo abaixo da medida do seu busto. No meu projeto, eu optei por deixar um distanciamento de 10 centímetros entre uma trama e outra, que é a medida suficiente para que a trama fique abaixo do meu busto. Se no seu caso você tiver mais busto e precisar de uma medida maior, é só aumentar o distanciamento. Você já deve ter feito os cálculos baseado nessas medidas no início do projeto. Posicione a trama sobre a mesa de trabalho dobrada, sobrepondo a parte da frente sobre a parte de trás. E prenda com alfinetes de forma que ela fique bem fixa, seguindo o formato do decote reto e das cavas em diagonal. Aqui nesta etapa você consegue perceber bem como um lado acabou criando nós um pouco maiores que o outro e a trama acabou ficando um pouco maior, mas isso não vai influenciar no resultado final, é só mesmo uma questão de estética para vocês prestarem atenção como a espessura dos fios influencia no resultado. Para a produção da segunda parte da trama, você tem duas opções, ou ir medindo fio por fio e marcando a altura que você deseja, onde tem que ser criado o primeiro nó quadrado da sequência. E aí você deve seguir essa medida por toda a largura da peça, vai criar uma trama em linha reta, sendo que nas partes laterais, onde tem a diferença na diagonal, você deve ir diminuindo o distanciamento para que a trama fique reta. Então, a cada novo nó, você deve diminuir cerca de 1 centímetro, mais ou menos, mas isso vai ter que ser meio que no olho para você conseguir manter um padrão e criar a trama na horizontal retinha. Você tem também a opção de utilizar um molde. Eu vou fazer toda a trama utilizando esse molde que eu fiz com a folha de papel. Eu peguei uma folha A4 e dobrei ela na medida em que eu preciso para poder criar o meu distanciamento. E aí você usa esse molde, esse papel, por entre os fios para conseguir saber a altura exata que você precisa colocar o seu nó, tecer o seu nó. Para ficar mais fácil e menos confuso, eu joguei os fios da parte de trás para cima, para que ficassem só as pontas pertencentes à parte da frente, onde eu vou fazer o distanciamento e criar a trama de nós. Você tem essa opção também, porque aí evita que você se confunda na hora de criar os nós e pegar fios errados. Eu optei por começar esse primeiro processo sobre a mesa e não pendurado, porque os meus fios são muito elásticos e eu não ia conseguir manter um padrão para começar. Então eu vou criar a primeira sequência de nós, 2 fileiras de nós, só para eu conseguir manter o distanciamento, para depois eu dependurar a peça. Agora é só pegar 4 pontas pertencentes a um nó da última sequência de nós quadrados, lá do começo, colocar o seu molde ou fazer a sua medida na altura que você deseja deixar o distanciamento e criar um nó quadrado nessa altura. Cuidado na hora de tensionar e criar esse segundo nó para que você não estique demais os fios, principalmente se o material que você utilizar tiver muita elasticidade. Siga criando as sequências de nós com o molde até chegar na parte da diagonal, pois ali você vai ter que fazer meio que no olho mesmo ou medindo com a fita, porque com o papel e o molde já não vai dar mais certo, por causa do ângulo da cava.
Para facilitar a visualização da trama, à medida em que você for criando os nós quadrados da primeira fileira, você já pode ir criando também a segunda para ir unindo essa trama, para que você consiga visualizar melhor a sequência e conseguir mantê-la em linha reta. Quando chegar na altura dos nós em diagonal da cava, você pode posicionar os fios centrais e prendê-los com um alfinete na altura da sequência para facilitar que você saiba até onde você deve tecer o seu nó. Siga tecendo a trama até chegar nas laterais, sempre de 4 em 4 fios. Repita o processo na parte das costas também da peça,
para que você consiga criar essa primeira faixa e ter referência do primeiro distanciamento. Depois é só fechar as laterais, unir toda a circunferência e completar a sequência de 4 fileiras de nós por toda a volta. A partir dessa etapa, você já tem referência para conseguir pendurar a peça e produzir as próximas etapas com ela dependurada, o que facilita o manuseio dos fios e a produção das tramas. Com a segunda parte da trama de nós quadrados concluída, agora vamos para a produção da terceira, que é nada mais do que utilizar o molde de papel para criar uma sequência de 4 fileiras de nós, repetindo simplesmente o processo feito na segunda fileira. Eu optei por criar um projeto com essas 3 fileiras de nós quadrados, com a segunda fileira logo abaixo do busto e mais uma para completar a sequência. Mas se você quiser, você tem a opção de criar mais sequências como essa e ir repetindo esse padrão para criar uma trama maior e mais fechada, criando talvez até as franjas mais curtas também, numa espécie de vestido mesmo de corpo todo completo. E esse é o resultado da trama finalizada. Para fazer o acabamento das franjas e acertar o comprimento, eu dependurei na arara o vestido com uns ganchos e também fiz uma amarração nas partes das laterais da cava para que a última trama ficasse bem reta, para que eu conseguisse cortar as franjas na altura correta. E esse é o resultado final do top folia. Antes de terminar, já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like e o seu comentário aqui embaixo. E acompanhe os bastidores dos projetos lá pelo meu Instagram. Espero que tenha gostado desse projeto. Obrigada e até o próximo vídeo.